Salve Jesus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajuda-nos. É tão maravilhoso, irmãos, quando um crente Ajuda-nos, ele Senhor. entende que somos falhos e pecadores. Porque quando nos colocamos na condição de pecador, o Senhor ele olha por nós. Porque a palavra fala: quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. Glória a Deus. Em Salmo 51, o rei Davi, ele vai dizer uma palavra assim, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Imagine a quantidade de pecado que Davi cometeu. E diante de tantos pecados que Davi cometeu, Aleluia. adultério, morte, homicídio, mentira e tantos outros, cobiça, e ele sabia do tamanho do teu erro. Mas a única preocupação de Davi não era nem o que as pessoas do reinado iam achar. A preocupação de Davi é perder a presença e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele sabia, se ele se voltasse, se humilhasse para o Senhor e clamasse a Deus por misericórdia, ele sabia que Deus é um Deus perdoador e as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Aleluia. E nós vemos que através dessa atitude, não do seu pecado, mas sim do seu arrependimento, de tal forma, irmãos, que a oração de Davi chegou tão profundo a Deus que Deus o chamou de o seu segundo coração. Davi é chamado do segundo coração de Deus. Veja, irmão, o tão pecado que esse homem pecou e ainda ganhou o título do segundo coração de Deus. Não é pela quantidade dos seus pecados, mas pelo tamanho do seu arrependimento. Muitas das vezes o que nos falta, irmão, eu falo por mim mesmo, às vezes reconhecer erro pode ser pequeno ou grande, mas muitas das vezes o orgulho não nos deixa vir e chegar diante de Deus ou diante das pessoas e reconhecer o erro, pedir perdão do seu erro, entendeu? Então o que falta muitas das vezes em nós, eu tomo como igreja, porque toda vez que nós vamos falar de algo errado, a gente tem que se colocar junto com a igreja. Eu pequei, nós pecamos. Eu errei, nós erramos. Assim Jeremias fez dessa forma, quando ele estava lá sem ter culpa de nada, também lançou aquele povo de Jerusalém que estava sendo humilhado, como ele estivesse sendo humilhado, o povo de Jerusalém tinha pecado, como ele tivesse pecado junto. Então, um dos grandes líderes, os grandes líderes, ele sempre chama a responsabilidade para ele também. Olha, se o meu liderado errou, eu errei junto. Porque se eu lidero ele errou, eu errei junto. Então, quando nós trazemos para nós isso, essa responsabilidade, porque nós também somos falhos. A palavra do Senhor fala: toma cuidado de todo aquele que está de pé, que não Glória a cai. Deus. Verdade. Então, a única coisa, irmão, que nós não podemos perder, ou orar, clamar a Deus para que nós não perdemos, é a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E assim, amados, Davi, mesmo diante de tudo isso que aconteceu, o Senhor ainda prometeu que o reinado não se apartará da sua descendência. E ele fechou com Jesus Cristo, que é descendente de Davi, e ele é rei até hoje. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, até hoje, irmãos, ainda vale o reinado de Davi, a descendência de Davi, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por mais essa noite que eu vim.